Bom dia, alunos, turma do nono ano, as turmas. Na aula de hoje, dia 16 de outubro, sexta-feira, vamos dar continuidade à aula na última aula de terça, dia 13, tá? Sobre texto e textualidade. Como eu falei com vocês, como teve feriado ontem, dia 15, eu achei melhor a gente trabalhar um pouco a parte de produção textual, tá? Que essa é uma semana meio quebrada. Então, para eu não entrar com nenhum conteúdo, tá? Mas, mesmo sendo produção textual, não sendo a parte gramatical em si, copie no caderno, que é a matéria do quarto bimestre, tá ok? Na nossa prova do quarto bimestre, você não sabe como é que vai ser, se a gente já vai ter retornado, se vai ser presencial, se vai ser por bloco, como vai ficar a situação, né? Cada hora fala uma coisa, tem semana, vai voltar semana que vem, depois não volta mais, mas no final dá tudo certo, né? O importante é estarmos todos bem e vamos rezar aí para tudo isso acabar, tá? Então vamos continuar aí com o texto e textualidade. Na última aula nós vimos o texto, né, que é um grupamento de frases e palavras, né, com sentido, seguindo a parte de regras gramaticais, né, relembramos alguns tipos de textos. Hoje a gente vai falar sobre a textualidade. Textualidade é o grupo de particularidades que faz com que o texto seja reconhecido como tal, e não como um aglomerado de frases e palavras. Uma interpretação possível indicaria como textualidade um argumento usado pelo interlocutor, fundamentado em seus antecipados conhecimentos funcionais e estruturais de texto, que possibilita, por meio da apreciação de diversos fatores, exercer a textualização de uma mensagem em uma situação já estabelecida. De acordo com Dresler e Bealgrands, existem dois conjuntos de 7 elementos que são encarregados pela textualidade de todos os discursos. Os elementos semânticos, que é a coesão e coerência, que foi falado lá no texto, na última aula, e os elementos pragmáticos, aceitabilidade, intencionalidade, informatividade, situacionalidade e intertextualidade. A linguística textual passou a progredir no fim dos anos 60 na Europa, principalmente entre os anglo-germânicos, e tem se empenhado a analisar os fundamentos característicos do texto e os elementos implicados em sua recepção e produção. Em paralelo ao progresso dessa teoria, do fim dos anos 60 até os dias atuais, tem se consolidado e se expandido, no ramo da linguística, as pesquisas relacionadas aos fenômenos que transcendem as margens da frase, como o discurso e o texto, abrangendo menos os produtos e mais os processos. Os elementos semânticos, coesão e coerência. A coesão é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras, que propiciam a ligação entre as frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela colabora com sua organização e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos. Então, a coesão é o resultado da disposição correta das palavras, utilizando aí os conectivos. A coerência é a relação lógica das ideias de um texto, que decorre da sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Então, um texto contraditório, redundante, ou cujas ideias iniciadas não são concluídas, é um texto incoerente. A incoerência compromete a clareza do discurso, a sua fluência e a eficácia da leitura. Então, a gente vê que a coesão, podemos dizer que a coesão é a parte estrutural, é a parte escrita de estrutura do texto. A coerência é a parte lógica das ideias, é a compreensão que se tira daquele texto, tá? E os elementos pragmáticos,
Intencionalidade é referente à comunicação efetiva, que possibilita que os propósitos comunicativos fiquem com clareza para o leitor. Aceitabilidade. O texto fica igual à expectativa formada pelo receptor. É dependente da qualidade do texto. É até difícil falar. Situacionalidade. O texto se adapta ao cenário da comunicação, à situação. Conduz à direção do discurso. Informatividade. O discurso mais informativo, básico, né? Só passa informação e menos previsível. Intertextualidade. Combina contextos e textos. E a contextualidade é uma circunstância comunicativa precisa em que o texto foi construído, tá? Então aí a gente vê que a gente tem esses dois tipos de discurso, né? A gente tem os elementos semânticos e temos os elementos pragmáticos, né? E aí nós vimos cada um deles, tá ok? Então vimos que a textualidade é o grupo de particularidades que faz com que o texto seja além do aglomerado de frases e palavras, é uma interpretação fundamentada nos conhecimentos prévios de quem escreveu o texto. Então, o texto em si, texto e textualidade. Texto é a parte escrita, né? É o aglomerado de palavras e frases que formam um texto. A textualidade, digamos que é aquilo que o escritor deseja transmitir. É além do aglomerado de frases e palavras. Tá? Muitas vezes você escreve, né, uma frase, mas às vezes às vezes aquela frase quer dizer uma coisa, mas que dentro de um contexto maior, de um texto, de um livro, ela toma um outro sentido, né? Então isso é a textualidade, tá ok? Então temos aí a diferença, assim como a gente viu língua e linguagem na semana passada, nós estamos dando uma olhada aí no texto e textualidade, né? Algo importante também na hora da nossa produção textual, na hora da leitura, né, de um texto, tá ok? Então copie no caderno, que é a matéria nova do 4º bimestre, tá ok? Então fiquem com Deus e um bom final de semana a todos.